Olá, reconectados! Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Jubacos e hoje vamos refletir sobre posicionamento. Antes disso, quero agradecer mais uma vez todos os ouvintes do Spotify e agora do YouTube. Eu estou colocando material também no YouTube para quem se conecta mais com aquela plataforma. E também é uma maneira de expandir o trabalho. Então, se você gosta, pode indicar para os seus amigos os áudios e os tratamentos gratuitos para que possam auxiliar mais pessoas. Os convido também a seguir o Instagram, onde eu posto várias mensagens e outras canalizações escritas, e também informações sobre os atendimentos espirituais e terapias individuais. Então, vamos falar sobre a necessidade de posicionar-se. É muito importante que saibamos nos posicionar em todas as áreas da nossa vida. E quando falamos posicionamento, não significa bater o martelo e tomar uma decisão para sempre. Nós sabemos que estamos em constante desenvolvimento, então é normal que nós mudemos as nossas opiniões, comecemos a ter novas visões, mas o posicionamento, ele se conecta com o seu momento atual, com a sua verdade atual, com o seu valor atual. E o posicionamento mais necessário é quando você se posiciona como parte da criação, como parte importante no mundo, e a partir desse posicionamento você se abre para receber todas as bênçãos que foi planejada já pela sua própria alma. Posicionar-se principalmente a favor de si mesmo, do eu sou, como parte da criação. Em diversas áreas da sua vida, o posicionamento é fundamental. Quando você se posiciona em uma relação, em uma sociedade, em qualquer tipo de interação, e você se posiciona a favor de você, você abre caminhos a si mesmo. Independente se você se julga espiritualizado ou não, expandido ou não, o momento que você sentir determinada necessidade, é necessário que você saiba posicionar-se. Se aquele sentimento veio para você, é necessário que você saiba manifestar. E o posicionamento está muito conectado com o amor próprio, a autoestima, pois muitas vezes muitas pessoas têm grande dificuldade de falar não. E o falar não, às vezes para o externo, é dizer sim para você. E lembrando que primeiramente devemos saber nos amar. E se posicionar é se amar. Logicamente, não se posicionar de maneira contra nada ou de maneira agressiva. Isso não é uma disputa, nem uma decisão permanente. Posicionar-se é trazer a sua verdade para aquele momento, para aquela relação. Então vamos refletir como estamos nos posicionando nas nossas relações e no nosso meio de convívio. Quando você aceita algum desconforto por receio de se posicionar, você bloqueia o seu fluxo divino. Lembrando que não estamos aqui para agradar ninguém. Se agradarmos, ótimo, convivemos. Se em determinado momento as energias não estiverem colidindo, às vezes é necessário se posicionar, às vezes se afastar, às vezes esse posicionamento vai gerar um afastamento, ou às vezes vai gerar uma cumplicidade e uma união. Mas é necessário que você entenda os seus desconfortos. E alguns desconfortos você não vai conseguir superar de prontidão. Então seja paciente com você. Se posicione e continue trabalhando no seu autodesenvolvimento. Por exemplo, se determinada relação está lhe causando muitos desconfortos,
é necessário, primeiramente, comunicar o desconforto através do posicionamento. Determinada situação está muito agressiva para mim. Determinada situação eu ainda não sei lidar. E tá tudo bem com relação a isso. Posicionar-se é comunicar o seu desconforto, o que não significa que o outro irá ter que necessariamente acolher ou aceitar. Como o outro irá receber o seu posicionamento tem relação com o posicionamento dele perante ele mesmo e perante o entorno. Nós devemos trazer essa responsabilidade para nós. Eu comuniquei a minha posição com relação a isso. Certas coisas são agressivas para mim. Eu não consigo lidar ainda com certas coisas. Se posicionar-se não significa dizer que você está certo. Significa dizer que, para o seu momento, para o seu estágio de consciência, aquela situação está demasiadamente inconfortável. Ou você aguenta até certo limite. E isso vai se dando com mais naturalidade, logicamente, quanto mais você se conhecer. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. Se ainda estamos com uma necessidade latente em agradar os outros, em ser amado, porque, logicamente, não conseguimos nos amar e nos conectar ao eu sou de forma suficiente, nós ficamos buscando o amor no outro. E como queremos o amor e a validação do outro, ficamos com receio de nos posicionar e desagradar o outro, em não ser amado, em não ser aceito, em não pertencer, em não ser acolhido. Então vamos, entre aspas, engolindo questões que são prejudiciais para o nosso ser. Só você conhece o seu limite. E, infelizmente, às vezes, o seu limite será muito divergente do limite e das crenças das pessoas que você está convivendo. Nem sempre será possível uma relação tranquila e harmoniosa, porque nós somos um universo, cada um de nós, e estamos em constante evolução, em constante aprendizado. Como tudo funciona por frequência e semelhante atrai semelhante, nós vamos ter a tendência de nos conectar com pessoas que irão trazer os aprendizados necessários. Nem sempre será tranquilo. Mas quanto mais começar a ficar tenso, mais a espiritualidade vai lhe ensinar sobre posicionamento. E não é porque você aceitou determinadas coisas a vida toda que você tem que continuar aceitando. Não é porque os seus ancestrais aceitaram que você tem que aceitar. Você pode sim se posicionar de forma diferente de tudo que está ao seu redor. Se isso estiver conectado com a sua verdade interior e com o seu coração, é isso. É essa a resposta. E está tudo bem. Não adianta tentar se posicionar e esperar um endossamento do outro. Se posicionar é ter certeza da conexão com o seu coração. Eu consigo ir até esse ponto, por enquanto. Não significa que é permanente. Você pode continuar avançando, mas você tem que saber o que é confortável para você. Se algo lhe incomodou, você pode comunicar que está incomodado por questões suas, íntimas, e não comunicar o seu incômodo para tentar mudar o outro ou mudar o redor ou um grupo. Comunicar e se posicionar com relação aos seus limites e o seu incômodo te dá a possibilidade de entender se você tem ou não que permanecer naquele lugar ou naquela relação. Quando o posicionamento precisa ser com a família, em questões familiares,
é um pouco mais delicado porque nós temos os nossos grandes aprendizados na família e temos também uma tendência a virar as costas para a família de certa forma e valorizar o que conquistamos após adultos, por exemplo. Mas não podemos esquecer que o nosso grande aprendizado espiritual está na família, as transmutações de crenças, as principais divergências. O nosso grande incômodo, às vezes, está dentro da nossa casa. E não é simples, não podemos, às vezes, virar as costas e fingir que aquilo não existe. Porque a energia está latente. O que devemos é nos posicionar. Não é porque você faz parte da família que você deve aceitar e engolir tudo como se você estivesse jogando um lixo para dentro de você, moldado pelas crenças e opiniões alheias. Você pode respeitar os outros, pode respeitar os seus familiares, pode respeitar o que você entende ser a limitação deles, mas você não precisa concordar com a opinião deles sobre você. Então, posicionar-se é simplesmente, às vezes, dizer o seguinte: eu entendo que é a sua opinião, eu entendo que essa possa ser a sua visão, mas eu não aceito que você fale assim de mim. Eu não aceito que você me use como exemplo. Enfim, tudo que você não aceita, você devolve para a fonte. Comigo, você não vai falar assim. Mas a maioria de vocês tem medo de se posicionar e dizer: não, comigo eu não aceito. Eu já aceitei e eu posso ter aceitado por anos e anos, mas agora meu posicionamento é esse. Para que a gente conviva em harmonia, eu me posiciono dessa maneira. O meu limite é esse, por enquanto. E claro, tudo isso de forma amorosa. Não precisa se travar guerras e disputas ao se posicionar. Pelo contrário, quanto mais coerência no seu posicionamento, mais fácil será, até mesmo energeticamente, que o seu entorno entenda. Então, se algo te incomodou a vida toda dentro da sua família, e isso está se repetindo, é por falta de posicionamento, é por vontade de agradar. Aquela coisa que vocês falam sobre engolir sapos. No planeta e no idioma de vocês costumam falar engolir sapos. Você está engolindo sapos porque você não está se posicionando e você está deixando a outra pessoa passar do seu limite. E de alguma forma você permitiu que a outra pessoa tivesse essa liberdade ao não se posicionar. Existe também um posicionamento energético quando a sua própria energia fala por você e o seu próprio exemplo fala por você. E nós vamos construindo isso ao longo do tempo, ao longo dos aprendizados terrenos. Não existe problema nenhum em comunicar o desconforto de maneira amorosa e centrada. As grandes questões divergentes aparecem porque não sabemos nos comunicar também. Então, além de ter bem alinhado o seu posicionamento com o seu coração, é necessário saber comunicá-lo. Ter até mesmo empatia ao comunicá-lo, porque é muito possível, dependendo da crença do outro, que ele entenda o seu posicionamento como um ataque. Então também é necessário que você trabalhe a sua energia, não só a comunicação, mas a sua energia. Todos os desconfortos que aparecem em sua vida, eles mostram a necessidade de você se posicionar. Ainda que você tenha muitas crenças, ainda que seja uma relação de trabalho, observe que você se colocou naquela posição.
Pode ser por carência, baixa autoestima, falta de amor próprio, pode ser tudo isso junto. Mas é necessário começar uma limpeza interior, para que você se posicione como filho de Deus e se reconecte ao fluxo de bênçãos. A partir do momento que você sabe quem é você, nada mais pode te abalar nem tirar o seu eixo. Mas isso não significa que você não precise se posicionar, porque nós ensinamos também através do exemplo. E nós somos um templo sagrado. Então é necessário que você respeite o seu templo. É claro que certas, entre aspas, brigas não precisam ser compradas, mas quando você valoriza a relação, é importante que você se posicione perante ela. E com certeza, se você tiver mais troca com a pessoa, mais coisas para aprender com ela, a relação vai ficar cada vez mais leve. E quanto mais você se posiciona mostrando para a pessoa os seus desconfortos, mostrando a sua visão, mais o seu campo energético muda. De forma que, ao longo do tempo, a sua energia falará por você sempre. Se estamos desconectados, a nossa energia também fica embaçada, fica complexo. Às vezes a gente fala uma coisa e vive outra. Às vezes a gente critica uma coisa e justamente quando criticamos é porque em algum nível fazemos também aquilo ou aquilo nos incomoda porque temos conteúdos internos divergentes com a frequência do eu sou. Saber se posicionar é se conhecer ao ponto de não precisar seguir o fluxo e fazer igual todo mundo, de não sentir incômodo em ser diferente, de não sentir incômodo em falar não, eu não posso, não, agora não dá. Isso não é confortável para mim. Sem pedir desculpas. Você não precisa se desculpar por ser você mesmo e expressar os seus sentimentos. Agora, se a sua autoestima tá baixa, você precisa de se desculpar o tempo todo por tudo. E não vai conseguir se posicionar. E se você não se posiciona, coisas mais alinhadas e mais elevadas não chegam até você. Porque você diz o tempo todo pro universo que você tá abaixo, que tanto faz, que você dá o jeito, que você sabe lidar com agressões. Existem muitos tipos de agressões. Existe uma agressão emocional, existe a falta de respeito em vários níveis. E o compromisso de posicionar-se é de você com você mesmo. E repetindo, não é porque alguém te tratou de tal jeito a vida toda que pode continuar te tratando. A partir do momento que você recuperar o seu poder eu sou, você se posiciona amorosamente. Isso é evoluir. A sua mente, a sua cabeça, o seu coração pode lhe trazer novas possibilidades, você pode vir a mudar a sua visão o tempo todo, até porque isso codifica uma verdadeira evolução, é não ter nada travado, ficar aberto a aprender. Então, coloque-se nessa posição também de aprendiz. E pode ser que o ano que vem você tome uma posição completamente diferente. E então, posicione-se de novo com a sua verdade da época. E as pessoas que se conectam realmente com você vão apreciar isso, não vão temer isso, não vão julgar isso. É necessário que a gente também observe o nosso entorno, aonde aceitamos conviver. Por que achamos que merecemos relações tóxicas ou relações que ferem os nossos valores e os nossos limites? Por uma vontade tremenda de ser amado. E sempre retornamos ao assunto do amor próprio, que está totalmente conectado ao posicionamento. Você não precisa justificar porque você mudou de ideia. Não precisa justificar porque agora você está fazendo uma coisa que antes você não fazia. O seu compromisso é com o seu coração, é com o eu sou, é com a consciência divina. Não é com os outros.
Então, tomem também cuidado com os acordos humanos que fazem. Porque os humanos estão em constante aprendizado. Mesmo os que parecem estagnados estão aprendendo. E quando juramos, fazemos juramos acordos, compromissos, estamos cravando ali que não vamos mudar, quem garante? Nós temos que nos abrir para as possibilidades de mudança, de evolução. E às vezes as pessoas nos acompanham, às vezes não, e isso não significa infidelidade. Não significa que você não está sendo leal. Você tem que primeiramente ser leal com você mesmo. Então, se você tem um acordo desses que vocês fazem e consideram eternos, isso soa até um pouquinho infantil, porque nós sabemos que nós estamos mudando. E quem está no caminho do autoconhecimento já não é mais o mesmo do ano passado. O planeta está em uma ressonância absurda de evolução. E quem pega esse fluxo está mudando muito. Quem está nesse fluxo não se reconhece há um ano atrás. E como pode garantir um para sempre, para toda a vida? Nós não sabemos. Nós não podemos estagnar. A espiritualidade vem e empurra a gente através de mudanças de ciclos. É para ser tudo amoroso. Mas nós temos que observar a nossa crença do para sempre, do será sempre assim. Enquanto for confortável, amoroso, agradável, será assim. Quando não for mais, se posicione nas relações, tente encontrar um equilíbrio. Às vezes acontece, às vezes não. Às vezes as pessoas cumpriram já o papel de ensinamento na vida de cada um. Aqui estamos sobre um plano pela lei do ritmo, então temos ciclos. É normal que saibamos e é importante entender esses ciclos, porque senão gera frustração. E a partir do momento que você perceber que você já não é aquela pessoa que prometeu tal coisa, e você acha que a pessoa está esperando algo de você, se você se relacionar também com uma pessoa que cria expectativa, é necessário que você se posicione. Tal coisa já não serve mais para mim. Se você não tiver medo de não ser amado, de não agradar, isso vai ser fácil. Isso sim é lealdade. Atravessar as suas relações com lealdade é expressar o seu sentimento verdadeiro. Como a outra pessoa vai lidar faz parte do autoconhecimento dela. Nós não podemos colocar expectativas em outro humano, porque isso é uma receita para a frustração. E quando nos posicionamos, nós não permitimos que o outro coloque o peso das expectativas dele em nós. E o posicionamento ele se dá o tempo todo, porque a gente está mudando. Às vezes, o mês que vem, você já pode se sentir confortável com algo que você nem imaginava que se sentiria. Você está expandindo, a gente está expandindo a nossa mente o tempo todo. Às vezes, nem nós mesmos conseguimos acompanhar esse ritmo. Por isso, a meditação, a interiorização, a disciplina nos processos espirituais é importante, para que a gente não desconecte de nós mesmos e assim fique muito mais fácil a gente se posicionar. E a reflexão que a espiritualidade deixa é fazer essa pergunta para o seu coração: aonde está faltando posicionamento de minha parte? O que eu estou atraindo de denso por falta de posicionamento? O que eu estou impedindo de bênção que chegue até a mim por falta de posicionamento? Então, quando a gente se posiciona
a favor de algo, a gente automaticamente exclui possibilidades que não nos servem mais. E o que você está falando para o universo? Você está contando a sua história para o universo. Ele está te devolvendo a mesma vibração. Se posicione a favor do eu sou que habita em você, primeiramente. E assim vai ficar mais fácil de você se posicionar em todas as relações e também encontrar pessoas que já estão posicionadas no eu sou. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, inscreva-se no canal e fique atento às notificações de novas canalizações, de novos materiais e frequências. Olá, reconectados!